Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Cabeamento Estruturado. Faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula é uma continuação da aula anterior, onde iniciamos o estudo da unidade 3, Cabeamento Estruturado. Então, na aula anterior, estudamos uma parte introdutória, conceitos de projeto, ciclo de vida de um projeto, conceitos de instalação, e depois vimos alguns conceitos de instalação elétrica. Bem, nessa aula de hoje vamos estudar os subsistemas de cabeamento estruturado. Então vamos entender os componentes de um subsistema de cabeamento estruturado, compreender a função de cada subsistema, englobando, o conjunto que é o subsistema de cabeamento estruturado. Ok, a infraestrutura de um sistema de cabeamento estruturado ele é baseado em normas, então ele tem como objetivo padronizar. As normas padronizam o cabeamento estruturado. Foram desenvolvidas normas nacionais e internacionais, normas como NBR 14.565, é uma norma de 2007, a norma internacional TIA 568B e a TIA 568A, a 862, padrão internacional ISO 11.801 e a norma brasileira NBR 5.410 de instalações elétricas. Então, essas normas têm como objetivo padronizar a área de subsistema de cabeamento estruturado, de forma a desenvolver sistemas padronizados dentro de um conjunto de regras que estabeleçam a organização do cabeamento estruturado. Ok, entrando dentro do conceito de infraestrutura de sistema de cabeamento estruturado, o cabeamento estruturado ele basicamente é dividido em 7 subsistemas. Então vamos estudar, entender cada um desses 7 subsistemas. Então nós temos o cabeamento horizontal, rede secundária, nós temos o backbone, a rede primária, nós temos a área de trabalho, sala de telecomunicações, sala de equipamentos, sala de entrada de serviços de telecomunicações e a sala administrativa, ou simplesmente conhecida como administração. Bem, a infraestrutura, como já foi dito, ela é dividida em 7 subsistemas. Então nós temos o cabeamento horizontal, nós temos o backbone, nós temos a área de trabalho, sala de telecomunicações, sala de equipamentos, sala de entrada de serviços de telecomunicações e a sala de administração. Então, na imagem, vocês têm um apanhado geral de todos esses subsistemas. Esses subsistemas eles têm um objetivo específico, facilitar, digamos assim, o trabalho do administrador de rede no projeto do cabeamento estruturado. Então ele consolida a padronização das normas. Então os subsistemas ou infraestrutura de subsistema de cabeamento estruturado ele é baseado nas normas, normas nacionais e normas internacionais. Então nós temos aqui na imagem, por exemplo, a ilustração do cabeamento horizontal, no plano horizontal. Nós temos o backbone, que é dado no plano vertical. Nós temos a área de trabalho, que é o ambiente em si do usuário final. As salas de telecomunicações são ambientes reduzidos em áreas dadas por metros quadrados, onde compõem alguns equipamentos específicos. Aí nós temos as salas de equipamentos, geralmente os equipamentos ativos da rede, switches, roteadores, switches gerenciáveis, equipamentos servidores. E, por fim, a sala de administração, onde nós temos os administradores de rede, a sala de entrada de equipamentos, que fornece os serviços de telecomunicações. Ok, vamos estudar agora, basicamente, cada subsistema, entender o seu funcionamento, algumas características e conceitos. Então, primeiro subsistema é o cabeamento horizontal, a gente chama também de cabeamento de rede secundária ou
simplesmente secundário. Então é um subsistema de cabeamento estruturado que inclui os cabos horizontais, os conectores, os dispositivos físicos, os hardwares, computadores, impressoras, dispositivos como telefonia, telefone IP, algo do tipo. Os patch corders, que são as extensões que interligam o ponto final do cabeamento, onde nós temos as tomadas ao dispositivo físico, né, ao computador. Nós temos também a presença de tomadas multiusuários de telecomunicações, as chamadas MUTOAs. Em um subsistema de cabeamento estruturado, o cabeamento secundário ele compreende, como vocês já perceberam, os cabos lançados entre as tomadas de telecomunicações, os pontos lógicos, que atendem um usuário, como vocês estão vendo aqui na imagem, até a chegada da área de trabalho, né, onde os usuários utilizam um recurso dentro da rede. E aí nós temos a presença de elementos finais, né, como já foi citado, os computadores interligados ao ponto lógico, que é um patch panel, né, um patch corder, né, que é uma extensão do cabo lógico até o dispositivo físico. Então, geralmente, esse tipo de infraestrutura ele é derivado, né, de pontos de distribuição, como a gente vai ver, que são as salas ou os armários de telecomunicações. De acordo com a norma, esse tipo de subsistema ele compõe aí um conjunto de elementos. Dentre eles nós temos os cabos de rede, como vocês estão vendo na imagem. De acordo com a norma, esse cabo pode ser cabo par trançado, categorias superiores, ou até mesmo cabos de fibras ópticas. Nós temos os jumpers de conexão, nós temos os patch panels, patch corder, como vocês estão vendo aqui, as tomadas, né, de distribuição lógica. Dependendo do uso do cabo, nós temos um distribuidor interno óptico, um DIL, né, um distribuidor de pontos lógicos, que são as terminações, né, os pontos lógicos, os espelhos, com os pontos lógicos para interligar os dispositivos físicos como os computadores. Nós temos as terminações mecânicas dos cabos horizontais, nas tomadas de telecomunicações, como um patch corder, como vocês estão vendo aqui, que é uma extensão que liga a tomada ao equipamento físico. Existem lá os pontos de consolidação, que são os pontos de interligação, né, as tomadas de telecomunicações, que também vocês estão vendo aqui na imagem. Bem, o cabeamento horizontal ele é baseado na norma TIA 568B, aqui no Brasil a BNT, a NBR 14.565. É uma norma de 2007. Tá? Ela possui alguns requisitos baseados em algumas normas anteriores, a TIA 568B1, requisitos gerais, a TIA 568B2, cabeamento estruturado de cabo par trançado, o B3 de cabeamento baseado em fibras ópticas, né, estruturada por essas duas organizações, o TIA, né, Telecommunication Industry Association, e o EIA, Electronic Industry Association. Então, eles que determinam o uso do subsistema de cabeamento horizontal. Bem, no cabeamento horizontal, a gente deve ter alguns conceitos em mente baseados na norma. Então, por exemplo, ele deve ser implantado de acordo com a norma usando a topologia estrela. Então, só para lembrar, a topologia estrela, você tem um concentrador, né, um dispositivo como um switch, por exemplo, onde ele concentra todos os conectores, os cabos, interligados aos dispositivos finais, lembrando pontas de uma estrela. Então, pela norma, a topologia indicada é a topologia estrela. Cada dispositivo físico, cada hardware de terminação, deve ser interligado via cabo horizontal até a sala de telecomunicações, como a gente vai ver mais à frente, que é um outro subsistema cabeamento estruturado, é uma distância máxima de 90 metros. Então, se a gente analisar o armário de telecomunicações, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, até o ponto lógico, a norma determina aí 90 metros no máximo.
Por quê? Porque o cabeamento de par trançado, por exemplo, o limite máximo dele é de 100 metros, como vocês estão vendo aqui na imagem. E aí existem valores que são adicionais, né, que você vai compor aí os 90 metros mais esses valores adicionais, como, por exemplo, 6 metros de cabo que eu posso utilizar dentro do próprio equipamento da sala de telecomunicações, mais 3 metros de pet corda interligando a tomada lógica ao equipamento físico, ao computador, por exemplo. E aí totalizando em torno aproximadamente de 99 metros, aproximadamente 100 metros, como diz a norma. Então, no cabeamento horizontal, nós temos o suporte de alguns cabos. Então, a norma determina o uso do cabo par trançado UDP de 4 pares, utilizando aí os cabos blindados ou não, então sem blindagem, que é o UTP ou até mesmo com blindagem, tá? Os cabos chamados SCTP. A norma também determina que se pode utilizar cabos ópticos multimodo, né? Aí nós temos algumas variações desses cabos, lembrando que o multimodo são cabos empregados em distâncias menores, e aí você pode utilizar, por exemplo, dentro de uma infraestrutura de cabeamento horizontal. Bem, esses são os tipos de cabos recomendados pela norma, então cabos UTP e STP de 4 pares e cabos ópticos multimodo com algumas derivações aí de diâmetros utilizados nos cabos de fibras ópticas. Então esses são cabos específicos de acordo com a norma para se utilizar em cabeamento horizontal. Então aqui nós temos o exemplo do cabo UTP de 4 pares, categoria 6, e aqui nós temos um cabo de fibra óptica multimodo de 4 fibras, de acordo com uma dessas especificações de diâmetro de núcleo e casca utilizado na fibra óptica. Ok, o cabeamento horizontal ele é utilizado em algumas aplicações específicas. Então, ele pode ser utilizado para o uso de voz analógica e digital, principalmente hoje em dia em tecnologia de voz sobre IP, sistemas digitais de alta velocidade, comunicações de dados, redes de locais, sistemas de videoconferência utilizando recursos multimídias, vídeo, imagem e até mesmo o áudio, sistemas de automação predial, sistema de segurança, incêndio, aquecimento, ventilação, por exemplo. Também se utiliza muito dos recursos de cabeamento horizontal. Bem, o cabeamento horizontal geralmente ele tem a sua derivação final, que são os escritórios, as repartições, ambientes de uma empresa. Então, nesses locais, geralmente existem configurações de reorganização, ou seja, possibilita que o ambiente possa mudar o seu layout a qualquer momento, e essa mudança de ambiente não vai atrapalhar a configuração dos cabos. Isso se dá através do uso de tomadas multiusuários, como vocês estão vendo aqui, que são as chamadas tomadas MUTOAs. Então, a maioria das empresas, organizações hoje utilizam muitos desses tipos de derivação final no cabeamento horizontal, melhorando e proporcionando uma reorganização e, consequentemente, a possibilidade de você mudar o ambiente, o layout, sem mudar a característica de desempenho da rede. Então, o cabeamento horizontal ele proporciona isso. Ok, dentro do cabeamento horizontal, nós temos a possibilidade do uso de fibras ópticas centralizadas, como a gente já comentou aqui. Então, existem recomendações da norma do uso do cabo óptico multimodo, utilizando aí derivações de diâmetro. E aí esse cabeamento ele é utilizado em rede de dados com equipamentos eletrônicos centralizados, onde você deseja transmitir uma grande largura de banda. Então, geralmente são instalados em salas de telecomunicações, como a gente vai ver daqui a pouco, que é uma outra infraestrutura, é um outro componente do cabeamento estruturado, e se estende até a área de trabalho, devendo obedecer alguns parâmetros. Então, quando se usa cabeamento de fibra óptica no cabeamento horizontal, deve-se obedecer alguns parâmetros específicos. Então, vamos ver lá. O cabo deve ter comprimento máximo de 90 metros, então isso de acordo com a norma.
respeitando essa distância máxima, para atender os requisitos do cabos ópticos horizontais dentro da norma da TIA 568B3. Tá? A instalação ela deve ser limitada a um comprimento total de 300 metros, então geralmente é o tamanho limite utilizado pela fibra óptica, geralmente fibra multimodo, incluindo aí até o comprimento do patch cord e os backboners, né, que são os derivadores que chegam na tomada para interligar o dispositivo final. As instalações de cabeamento centralizado devem estar localizadas no mesmo prédio. Então, por exemplo, se você tem uma instalação e essa instalação ela tem vários andares, então o cabeamento horizontal ele tem que estar centralizado numa área específica, geralmente uma área centralizada, para distribuir melhor o cabeamento e, obviamente, localizada na mesma construção. O projeto de cabeamento centralizado deve permitir a migração total ou parcial de um cabo horizontal. Então é aquela questão da flexibilidade. O uso do cabeamento, né, dentro das distâncias estabelecidas pela norma do cabeamento horizontal, eles devem permitir essa mudança total ou parcial, sendo necessário deixar espaços suficientes nas salas de telecomunicações para permitir essa migração. Então isso é determinado em projeto. Então quando se projeta tanto um cabeamento horizontal interligado a uma sala de telecomunicações, o projetista já determina, já se permite em projeto a mudança total ou parcial desses cabeamentos, tornando aí o sistema de cabeamento flexível. Bem, geralmente esses cabos, eles são cabos do tipo flexível, né, empregados em cabeamento horizontal, tanto cabeamento par trançado como fibra óptica. Alguns chamam de cabos condutores multifiliares, né, cabos flexíveis. Em alguns casos, eles não podem ultrapassar um comprimento específico de acordo com a norma, principalmente fibra óptica, como a norma estabelece aqui, justamente para não prejudicar a infraestrutura do cabeamento estruturado. Aqui na imagem nós temos um exemplo de cabeamento horizontal utilizando cabeamento de fibra óptica centralizada. Geralmente se utiliza cabeamento multimodo. Então, estrategicamente na imagem, você deve procurar uma área específica para centralizar esse cabeamento e distribuí-lo estrategicamente dentro da área específica. O ideal, por exemplo, seria incluir esse dispositivo no centro, no layout da planta da estrutura. No entanto, nem sempre isso é possível. Então, estrategicamente, deve-se escolher um local onde a distribuição seja mais próxima de um sistema centralizado, como a gente está vendo aqui na imagem. Então nós temos aqui a chamada conexão intermediária, interligando aqui aos condutores ou sala de telecomunicações, as cabines de telecomunicações, distribuindo esse cabeamento por toda a infraestrutura, por todo o ambiente. Então nós temos as conexões cruzadas intermediárias, os gabinetes de telecomunicações, são distribuídas em andares, em áreas específicas, e as conexões cruzadas principais, que a gente vai ver a diferença mais à frente. Bem, dentro da infraestrutura de cabeamento estruturado, nós temos um segundo componente, que é o chamado cabeamento de backbone, ou cabeamento de rede primária também, ou simplesmente rede vertical, né? Ele se dá pela disposição vertical da infraestrutura. Então ele é um subsistema de cabeamento estruturado que tem a função de prover interconexões entre as salas de telecomunicações, as salas de equipamentos, as salas dos serviços de entrada de telecomunicações, ou seja, essa infraestrutura é considerada a rede núcleo
que vai interligar todos os componentes das minhas redes ou subredes dentro de uma organização. A gente pode dizer que essa infraestrutura de cabeamento estruturado é uma das mais importantes, porque ela vai compor a rede primária, como o nome já diz, ou simplesmente backboner, ou a chamada rede vertical, porque ela vai se dar, obviamente, dentro de uma estrutura na vertical. Ok, o cabeamento de backboner, ou rede primária, geralmente ele é também conhecido como cabeamento vertical, como eu citei agora há pouco. Ele é um subsistema de cabeamento que tem como função interligar, como vocês já viram na imagem, a sala principal dos elementos ativos de rede, as salas intermediárias, que são as salas de telecomunicações. São os armários ou salas de telecomunicações dos pavimentos de construções que têm mais de um andar, por exemplo. Os requisitos desse componente da infraestrutura de cabeamento estruturado está de acordo com algumas normas específicas. Então, a execução desse subsistema ele tem que atender às normas de cabeamento horizontal, como a gente viu agora há pouco, e também as normas baseadas no cabeamento de backbone. Então, são baseadas em normas internacionais, como a ISO 11801 e a TIAEA 569B. Dentre os requisitos da norma, ela estabelece que o cabeamento backboner, assim como o cabeamento horizontal, ele também deve trabalhar com topologia estrela. Como eu falei, a topologia estrela é uma topologia que existe um concentrador, geralmente uma conexão principal, como vocês estão vendo aqui, e uma distribuição em pontas de estrela, né, por isso que se recebe esse nome de topologia estrela, onde essas conexões são independentes. Dentro desses requisitos, a norma também determina que o projeto de um backboner, ou uma rede primária, ela deve suportar um ciclo de vida, um período de 10 a 15 anos. Então, geralmente se utiliza aí nesse projeto também cabos de fibras ópticas, que estendem, né, esse período de 10 a 15 anos de utilização. Bem, deve ser implementada em topologia estrela como hierárquica, ou estrela estendida, como alguns falam, onde você tem aqui uma ponta de conexão principal interligando a uma conexão intermediária, até chegar às chamadas conexões cruzadas, que são relacionadas ao cabeamento horizontal, e por fim chegando na área de trabalho, onde você tem um ponto de derivação lógica interligada lá ao dispositivo ou equipamento do usuário final. Então, de acordo com a norma, deve ser implementada em topologia estrela, onde cada conexão cruzada da sala de telecomunicações deverá ser cabeada diretamente à conexão principal do edifício ou através de conexões intermediárias. A norma exige que se deve ter 2 conexões cruzadas por backbone. Então, esse é o digamos, requisito mínimo. Daqui a pouco eu vou explicar o que seria uma conexão cruzada, mas basicamente é você interligar um equipamento, os cabos que interligam as conexões, elas vão sair de um equipamento e derivar para outro equipamento. Então a gente chama isso de conexão cruzada. Então a norma determina que não deve se possuir mais do que 2 níveis hierárquicos de conexão cruzada, a gente chama também do inglês de cross connect. Um outro requisito é que os cabos que ligam as conexões cruzadas, elas não podem ultrapassar 20 metros por questão de atenuação dessas conexões cruzadas. Bem, para a gente entender o que é uma conexão cruzada, já que a gente falou bastante, né? Então, dentro do cabeamento de backbone, ou cabeamento de rede primária, ou cabeamento vertical, nós temos a interconexão direta, então, um equipamento comum interligado diretamente a um dispositivo físico, um patch panel,
que vai ser interligado diretamente ao equipamento final do usuário, o computador, por exemplo, através de uma tomada lógica. Então essa é uma chamada conexão direta. A conexão cruzada ela vai acontecer quando você precisa derivar, então você tem um equipamento comum, um switch, algo do tipo, onde ele vai terminar num patch panel. Esse patch panel precisa ser estendido a outro patch panel. Então aqui você tem um cruzamento da conexão. Então a norma diz que para esse tipo de cabeamento backboner, você não pode passar de duas conexões cruzadas. Porque a conexão cruzada ela gera segmentação na rede. E isso pode acarretar problema de desempenho da rede. Então isso aqui é um exemplo de conexão cruzada, onde você sai de um equipamento derivador para um outro, até chegar no equipamento do usuário final na área de trabalho. Dentro das normas para infraestrutura de cabeamento backbone, os cabos recomendados são cabos UTP multipares, como vocês estão vendo aqui. Então esse cabo aqui, o exemplo, ele tem 25 pares, categoria 5. E cabos ópticos, tanto multimódulo como monomódulo. Então, como é uma rede núcleo, uma rede que vai compor mais elementos, geralmente uma maior largura de banda, ele precisa utilizar mídias que proporcionem essa maior largura de banda. Então nós temos os cabos UTP multipares, que vão ser distribuídos por vários ambientes dentro de um prédio, por exemplo, ou simplesmente o uso de dispositivos que têm maior largura de banda, como os cabos ópticos multimódulo e monomódulo. Bem, geralmente se usa muito os cabos ópticos para evitar aí as chamadas interferências eletromagnéticas, por ser uma rede principal, primária, rede núcleo. Como vocês perceberam, a norma estipula os cabos, tanto metálicos como de fibras ópticas, de acordo com a norma, deve-se atender os requisitos da norma, justamente para a utilização dentro dessa infraestrutura de cabeamento estruturado. Então, por exemplo, o que não se pode utilizar em backbone ou rede primária? Cabos de categorias inferiores, UTP, por exemplo. Categorias inferiores à categoria 5. Então a norma não estipula isso, não determina isso. Ela estipula que se use categorias superiores à categoria 5 e fibras ópticas na sua implementação. Bem, dentro do cabeamento de backbone ou rede primária, a escolha desse tipo de mídia a ser utilizada no backbone deve-se considerar principalmente as aplicações, os focos, os recursos, os serviços que vão ser utilizados. Então, para uma conexão vertical, uma rede primária backbone, como a gente já viu, são utilizados vários tipos de cabo, UTP categoria 5 ou superior, ou cabos ópticos, monomódulo ou multimódulo. Geralmente, quando se fala em UTP, a categoria 5E é a mais comum, é a mais usada. Embora você veja aí também em projetos categorias utilizando par trançados superiores, como categoria 6, 6A, categoria 7. E aí depende muito, como eu comentei agora há pouco, das aplicações. Então, a flexibilidade da mídia em relação aos serviços suportados vão determinar o uso desse cabo. Então, por exemplo, se você vai montar um backboner de voz, recursos que vão utilizar, por exemplo, telefonia IP e voz sobre IP, a norma determina que se use cabo de pares trançado UDP, multipares, como a gente viu no exemplo anterior, ou simplesmente utilizar os cabos ópticos multimódulo com os vários diâmetros da fibra. E se for um projeto mais robusto, onde você vai trabalhar uma vida útil do cabeamento, como foi estipulado em 10 a 15 anos, se utiliza cabos ópticos monomódulo, que tem também uma maior largura de banda e pode ser extensível a maiores distâncias. Então, o tamanho da edificação e a quantidade de usuários que ocuparão aí essa rede também vão determinar o uso
desse tipo de cabo. E geralmente, quanto maior for a capacidade de usuários, a quantidade, a extensão, se determina pela norma o uso de cabos ópticos com maior extensão, como o cabo óptico monomódulo. Então, as distâncias máximas suportadas pelo cabeamento de backbone dependem das aplicações, dos tipos de mídia. Normalmente é recomendado aí os cabos UTP multipares para aplicações de voz e cabos ópticos para as aplicações de dados e recursos também multimídia. Ok, a área de trabalho ela é mais um dos componentes da infraestrutura de cabeamento estruturado. Então, a área de trabalho ele é um ambiente onde os serviços chegam ao usuário final, os serviços de telecomunicações vão ser ofertados ao usuário final. Então, é o espaço do ambiente onde os usuários normalmente executam suas tarefas, suas atividades profissionais, para interagir com os equipamentos de telecomunicações. Então você vai ter aí equipamentos como petcorder, telefones digitais, telefones IPs, modems, fax, utilização de câmeras, computadores. Então é uma área que qualquer adaptação seja necessária, seja obrigatória e principalmente flexível, promovida por dispositivos que são incluídos dentro da infraestrutura de telecomunicações, como os dispositivos externos, que são interligados aos pontos e armários de telecomunicações, adaptados à área de acordo com a sua flexibilidade. Ok, na área de trabalho, de acordo com a norma, no projeto da área de trabalho, a norma determina que a cada 5 metros quadrados deve-se ter no mínimo 2 condutores de redes, ou seja, deve ter uma tomada que possuam, por exemplo, 2 conectores de rede, prevendo aí as aplicações futuras de até 3 conectores. Então, na imagem, vocês estão vendo aqui uma tomada com 2 conectores UDP. Um pode ser específico para voz, para interligar um telefone IP, por exemplo, e um para interligar um cabo um petcorder a um dispositivo físico como um computador, podendo utilizar um cabo UTP ou um cabo de fibra óptica, dependendo do projeto. Então, na norma, o projeto da área de trabalho ele deve determinar que a cada 5 metros deve-se utilizar no mínimo 2. Bem, dentro da área de trabalho nós temos os requisitos de padronização das tomadas e, obviamente, os requisitos de padronizações dos cabos de par trançado. Então, as tomadas elas deverão ser conectadas segundo o padrão 568A ou 568B, de acordo com aquela codificação de cores. Então, o 568A ele tem que atender aquela codificação de cores que determina o uso da cor branco do verde-verde, branco do laranja-azul, branco do azul-laranja, branco do marrom-marrom. E no padrão T568B, você já vai ter a inversão daquelas cores principais, né, que é o verde e o laranja, que fazem o processo de envio e transmissão dos dados, envio e recepção dos dados, perdão. No padrão T568B, o código de cores ele é especificado pelo início da cor do laranja. Então nós temos o branco do laranja-laranja, branco do verde-azul, branco do azul-verde, branco do marrom-marrom. De acordo com a especificação, você pode ter o cabo direto. Então ambas as extremidades são climpadas com o mesmo esquema. Então numa ponta eu posso ter o A e na outra também o A, aí você tem um cabo direto. Ou simplesmente numa ponta você tem o B, ou na outra o B, também compondo o cabo direto. Geralmente utilizado em ligações diretas entre computador e equipamentos, como hub, switch e roteadores. Já na derivação cruzada, o chamado crossover, as extremidades são clipadas com diferentes esquemas de código de cores. Então numa ponta você tem o A, e na outra ponta você tem o B. Então, o uso desse tipo de ligação é quando você vai interligar computadores com computador, equipamento com equipamento, switch com switch, geralmente equipamentos que não fazem esse cruzamento entre envio e recepção dos dados diretamente. Então você precisa fazer esse cruzamento, como a gente explicou em aulas anteriores.
Hoje, os equipamentos mais modernos, você já não precisa mais usar esse cabo cruzado. Hoje, os equipamentos modernos já fazem a adaptação automática, esse cruzamento entre envio e recepção dos dados. Então, aqui nós temos o esquema do padrão T568A, onde nós temos aquele código de cores específico, branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom, marrom. Já no outro nós temos o padrão T568B, onde nós temos o branco do laranja, laranja, branco do verde, azul, branco do azul, verde, branco do marrom, marrom. E aqui é a representação do padrão crossover, onde numa ponta você tem o padrão T568A e o T568B na outra ponta. Lembrando que o esquema de cruzamento está relacionado ao transmissor de uma ponta sendo recebido, né, o receptor em outra ponta. Transmissor numa ponta sendo recebido pelas pinagens na outra ponta. Então isso ocorre devido a equipamentos, dispositivos antigos. Hoje, os equipamentos mais modernos, eles não precisam fazer esse cruzamento. Bem, dentro da área de trabalho, nós temos alguns requisitos para instalação. Então, um deles é a manipulação do cabo. Os cabos e os seus componentes devem ser inspecionados visualmente e evitar algumas tensões que são realizadas no cabo. Então, desse lado, você vê a forma de esticar, por exemplo, os cabos, tensionar os cabos. Então, a tensão no cabo deve ser minimizada e as amarrações também devem ser minimizadas para evitar, por exemplo, desgastes no cabo, como vocês estão vendo na forma errada. Então, aqui eu tenho uma tensão maior, então evitar uma tensão maior num cabo par trançado, por exemplo, e evitar também apertar, através de cintas plásticas, esses cabos, as amarrações, trazendo aí, no caso, uma série de problemas, como as deformações no cabo. Então, a forma certa é esticar o cabo para minimizar a distância no trajeto, eliminando grandes folgas, agrupar uma certa quantidade de cabos de forma ordenada, não apertando tanto a cinta. Então, como vocês estão vendo aqui se apertou demais a cinta, e aí para passar esses cabos, por exemplo, você pode ter problemas, e de acordo com alguns fabricantes, a deformação do cabo, como por exemplo aí o excesso de tensão, como vocês estão vendo aqui na imagem. Ok, outros requisitos de instalação referentes às recomendações para o raio de curvatura dos cabos. Então, cabeamento horizontal, por exemplo, o raio mínimo de curvatura para os cabos UTP de 4 pares deve ser maior que 4 vezes o diâmetro do cabo. Então, aqui no exemplo, vocês estão vendo o raio de curvatura, a curvatura do cabo, onde ele deve ter o diâmetro do cabo específico, por exemplo, o diâmetro D, e o raio de curvatura deve compor aí 4 vezes esse diâmetro. Já no backbone, no cabeamento de backbone, o raio mínimo de curvatura deve ter 10 vezes o diâmetro do cabo. Então, o raio de curvatura mínimo vai ser 10 vezes o diâmetro do cabo que você está utilizando. Pode ser um cabo de fibra óptica ou um cabo UTP, por exemplo, de multipares. Também dentro dos requisitos de instalação, deve-se evitar, por exemplo, flexionar ou dobrar demais os cabos. Como vocês estão vendo na imagem aqui, você tem o cabo sendo flexionado ou dobrado de forma brusca, e isso pode acarretar o quê? O rompimento dos condutores, dos pares que compõem aquele cabo, e aí vai resultar num problema, no mau funcionamento da estrutura de cabeamento estruturado. Ok, gente, o próximo componente da infraestrutura de cabeamento estruturado é chamada de sala de telecomunicações. Algumas bibliografias vocês vão encontrar também um outro nome, que é o armário de telecomunicações. Mas é a mesma, se refere ao mesmo conceito, que é a composição de uma sala de telecomunicações.
Bem, a sala de telecomunicações é um espaço estratégico dentro de um subsistema de cabeamento estruturado, dentro de uma edificação, dentro de uma construção, e ela serve para a interconexão do cabeamento horizontal ao cabeamento vertical, ao cabeamento de backbone. Então, geralmente, nesse local é realizado todo o gerenciamento das conexões cruzadas, né? Então, você tem um armário, geralmente fica numa sala dentro de um limite de área específico, seguindo a norma, e esse armário ele vai compor todo o cabeamento que vai interligar, então ele é uma interface que vai interligar as conexões do cabeamento vertical com as conexões do cabeamento horizontal. E aí você tem os chamados conexões cruzadas, como a gente viu agora há pouco, quando você sai de uma conexão intermediária e vai para uma conexão principal, vai para uma conexão intermediária, ou seja, você sai de uma conexão de uma rede primária, uma rede backbone, e vai para uma rede secundária, uma rede horizontal. Então ele é um subsistema que proporciona diversas funções para o sistema de cabeamento estruturado. Sua função é acomodar, como vocês estão vendo aqui na imagem, as terminações do cabeamento horizontal e os cabos que vêm da rede núcleo do cabeamento de backbone conectados aos dispositivos físicos finais dos usuários. Então, a gente pode dizer que a sala de telecomunicações, os padrões da norma, requerem, no mínimo, uma sala de telecomunicações. Então, é exigido que quando você implementa um cabeamento estruturado, você tem que ter, no mínimo, uma sala de telecomunicações, por norma, em cada pavimento, em cada edificação, sendo que quando a área for útil, de acordo com as áreas específicas, deve-se ter um valor aí de área estipulado em 1.000 metros quadrados, ou de acordo com uma tabela que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a norma ela determina isso. Esse espaço é dimensionado de acordo com a área total, em virtude da área útil que se tem dentro daquela edificação ou do andar específico. Então, a norma, como a EIA 569A, ela recomenda, por exemplo, dimensões específicas do armário, como vocês estão vendo aqui, ou da sala de telecomunicações, baseado na estação de trabalho a cada 10 metros quadrados, como a gente vai ver de acordo com uma tabela. Então, alguns requisitos importantes da sala de telecomunicações. Na fase de projeto da sala de telecomunicações, deve-se levar em considerações alguns tópicos ou requisitos importantes. Então, por exemplo, para minimizar o comprimento dos cabos horizontais, deve-se alocar a sala de telecomunicações o mais próximo possível do centro do andar. Nem sempre isso é possível, então deve-se encontrar um ponto estratégico mais próximo do centro do andar. Isso para minimizar o comprimento dos cabos horizontais. Em edifícios com diversos andares, deve-se posicionar as salas de telecomunicações verticalmente. Então, geralmente, elas são posicionadas num local estratégico e distribuído verticalmente em vários andares. A sala de telecomunicações deve ser alocada distante de locais com ameaças de inundação, plumadas hidráulicas, banheiros, cozinhas, para evitar problemas de inundações. O local deve funcionar 24 horas, mantendo uma temperatura entre 10 a 35 graus. Então é uma sala geralmente climatizada. Essas salas elas são acomodadas equipamentos ativos, e esses equipamentos precisam de um clima específico, geralmente em torno de 18 a 24 graus em salas que acomodam equipamentos. Um dos requisitos é em relação ao teto, né, o chamado pé direito da sala de telecomunicações, que deve possuir uma altura de 2,6 metros acima do piso acabado. Isso devido ao tamanho dos armários de telecomunicações que são implementados dentro da sala. Então, geralmente é uma sala
que requer uma altura bem considerada, que é 2,6 metros. As portas devem possuir abertura completa de 180 graus, justamente para facilitar a manipulação dos equipamentos e dos armários, tendo aí uma medida mínima de 0,91 metros de largura e 2 metros no mínimo de altura. E por fim, o ambiente deve possuir uma iluminação mínima de 500 lux, isso de acordo com a norma, medindo a 1 metro acima do piso acabado. Ok, como eu havia comentado, a sala de telecomunicações ela deve atender dimensões de acordo com os tamanhos mínimos. Então essa tabela ela mostra a área servida. Então nessa coluna nós temos a área servida e o tamanho mínimo que deve compor uma sala de telecomunicações. Então, por exemplo, até 500 metros quadrados, né, o tamanho mínimo tem que ser de 3 a 2,2 metros. De 500 metros quadrados a 800 metros, de 3 a 2,8 metros. Né, de 800 a 1000, de 3 até 3,4 metros. Então, de acordo com a norma, deve-se seguir esse tamanho mínimo da sala, baseado na distribuição. Geralmente, áreas menores, como 100 metros quadrados, deve ter como a norma determina pelo menos um hacker, né, de parede ou de cabine aparente naquele setor. Distâncias menores de 100 a 500 metros, como a gente viu agora há pouco, já vão começar a ser estabelecidas através dessas dimensões. Ok, gente, outro componente que faz parte da infraestrutura de cabeamento estruturado são as chamadas salas de equipamentos. A sala de equipamento ele é um espaço que contém grande parte dos equipamentos ativos de rede. Ele provê aí os serviços de telecomunicações na infraestrutura toda. E aí é um ponto inicial que interliga, por exemplo, o backbone a todas as redes intermediárias, as redes secundárias. Então é nessa sala que geralmente encontra os dispositivos de terminações de conexões, patch panels, por exemplo, os blocos ou os armários de telecomunicações, encontram-se servidores, as centrais telefônicas, PBX, roteadores, switches, dispositivos de comunicação como modem, centrais de monitoramento, centrais de alarme, sistema de televisão, de monitoramento, entre outros. Então, é um subsistema que oferece um espaço centralizado, geralmente um ambiente controlado e apropriado para a operação de grandes equipamentos de telecomunicações, como eu citei, roteadores, servidores, centrais telefônicas, centrais de telefonia IP, por exemplo. Então, é uma área restrita a administradores de redes, e proporciona, obviamente, o controle de toda a infraestrutura. Assim como a sala de telecomunicações, a sala de equipamentos também tem um dimensionamento mínimo que deve ser seguido de acordo com a área atendida, a área de trabalho. Então, a sala de equipamentos ela vai abrigar, como eu falei, servidores, roteadores, switches, centrais telefônicas, PBX, e, obviamente, deve possuir um acesso restrito, raramente passar por mudanças de infraestruturas, geralmente fica na parte terra de um prédio, fica no térreo de um edifício em um prédio, justamente para facilitar a manutenção e manipulação dos recursos da rede. Bem, a sala de equipamentos também tem alguns requisitos, alguns tópicos que devem ser levados em consideração de acordo com a norma. Entre eles nós temos, deve ser construída levando em consideração as futuras instalações, então um ponto estratégico também, geralmente no térreo de um edifício, então deve ser posicionada bem distante de fontes eletromagnéticas, para obviamente evitar interferências eletromagnéticas, centrais de ar, dispositivos que geram grandes campos elétricos e eletromagnéticos, evitar a locação de salas próximas também de infiltração de água, assim como as salas de telecomunicações, vapor, fumaça, umidade, calor. O teto deve atender também requisitos pontuais da sala de telecomunicações, uma altura de 2,6 metros.
acima do piso acabado. As portas devem possuir tamanho mínimo de 0,91 metros de largura e 2 metros de altura. Em uma sala com posição maior, as portas podem ser duplas, de 1,80 metros e 2,30 metros. De acordo com a norma, o ambiente de iluminação deve atender no mínimo 50 lux, medindo aí 1 metro acima do piso acabado. Bem, como eu comentei, assim como a sala de telecomunicações, a sala de equipamentos também tem um dimensionamento mínimo da sala de acordo com a área de trabalho atendida. Então, o tamanho mínimo de uma sala de equipamentos é de 14 metros quadrados. Então, até 100 metros quadrados, nós temos uma sala mínima de 14 metros quadrados. De 101 a 400, já aumenta para 37, de 401 a 874, de 801 a 1.200 metros quadrados, você já tem uma área estipulada em torno de 111 metros quadrados. Ok, gente, o próximo componente é a sala de entrada de serviços de telecomunicações. Alguns chamam de entradas de facilidade. Então é um subsistema que compõe os cabos, os dispositivos físicos de conexão, os dispositivos de proteção, aterramento próximo, os equipamentos necessários para a comunicação que vem do meio externo. Então, como vocês estão vendo na imagem, é uma sala bem reduzida, onde ela vai compor os equipamentos que vêm do meio externo, geralmente servidas por operadoras e provedores de acesso. Então, trata-se de um local que interliga todos os serviços de telecomunicações, serviços externos, serviços de operadoras, como eu falei, de concessionárias, sistemas de antenas, provedoras, com o cabeamento interno da identificação, como vocês estão vendo aí na imagem. Então, essa entrada, de serviços de telecomunicações, ela tem alguns requisitos importantes. Todos os cabos de entrada precisam estar devidamente aterrados por questão de proteção a descargas atmosféricas, por exemplo. Esses cabos podem ser distribuídos de forma aérea também, encaminhados por tubulações ou dutos, e geralmente possuem uma aparência semelhante, uma área aparentemente semelhante à sala de telecomunicações. Ok, gente, por fim nós temos, dentro da infraestrutura de cabeamento estruturado, a sala de administração. É uma sala que vai permitir uma fácil manutenção e gerenciamento do sistema. Então, geralmente, ela vai ficar próxima da sala dos equipamentos e a sala de entrada dos dispositivos de telecomunicações, pois vai compor aí o corpo administrativo da rede, os administradores de rede, e aí vai permitir o gerenciamento e controle dos sistemas de telecomunicações como um todo, interligado pela estrutura de cabeamento estruturado. Então, geralmente utilizado em operações de controle e manutenção da infraestrutura como um todo da rede. Bem, dentro da sala de administração, a gente vai encontrar algumas terminações como as tomadas multiuso, como vocês estão vendo aqui em piso aparente, identificações específicas de cabeamento e dos PET panels, através das conexões dos cabos. Então isso é importante para a gerência de um todo, do controle de um todo da infraestrutura. Ok, gente, essa foi mais uma aula de cabeamento estruturado. Então a gente viu aí basicamente os componentes do cabeamento estruturado. Então agradeço mais uma vez a participação de todos e até uma próxima aula.